Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações, em nossos lares, em nossos empreendimentos, em nossos sonhos, né? É verdade que está difícil sonhar, empreender, mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm fé, aqueles que confiam no transcendente, no onisciente, no onipotente, no onipresente, essas pessoas conseguem sonhar mesmo quando é ainda aqui. Mesmo quando é ainda aqui. Bem, eu queria prosseguir com aquela questão da filosofia. Estava falando sobre Sócrates, aquelas duas ideologias, né? A ideologia individualista e a universalista. A individualista diz que o ser humano é um indivíduo, um cidadão ali isolado, né? É ele, não existe nada para além do Sidney, não existe nada para além do Sidney, não existe nada para além da Maria, não existe nada para além do Joaquim. Ok? Então o ser humano ele começa com o nascimento e termina com a morte. Tchau e benção. Já o pensamento universalista diz que não é assim. O pensamento universalista diz que a gente existe, nós existimos antes da nossa encarnação, antes do nosso existir fenomenalmente falando, como continuamos a existir, mesmo quando esta nossa existência visível física, ela chega ao seu termo. Eu quero ir com este... Eu quero prosseguir com este tema, porque vamos chegar em algo interessante. Você vai conseguir descobrir e ter uma visão mais panorâmica de um cenário religioso ou de uma dimensão religiosa que vive-se hoje em função daquelas duas ideologias. Olha aí, Sócrates, 469, parece-me, antes de Cristo, 450 anos antes de Cristo para cá, 2000 anos, cerca de 2500 anos, ainda vivemos, de certa forma, inspirados por aquela cultura, por aquele pensamento filosófico. Mas de fato eu entendo e compreendo, e eu sou prolixo demais, você já percebeu isso, que está meio confuso. Meu querido irmão Sérgio de Goiânia, com toda certeza, com toda calma, que, enfim, vamos fazer uma reprise, vou tentar fazer uma reprise. Antes disso, eu quero ler com você e para você. Essa aqui é a Fides et Ratio, Fé e Razão de João Paulo II. E na conclusão, eu não estou, queridos, colocando coisa da minha cabeça, é invenção de protestante que vem para a Igreja Católica. Não, pelo contrário. É coisa da nossa igreja. Isso é a nossa fé. Passo a palavra a João Paulo II. Empresto a minha boca, os meus lábios, para transmitir a sua palavra. É necessário abordar
é a conclusão da Fides et Ratio. A conclusão da Fides et Ratio. Pareceu-me necessário abordar novamente, de forma mais sistemática, o discurso sobre o tema da relação entre fé e filosofia. É óbvia a importância que o pensamento filosófico tem no progresso das culturas e na orientação dos comportamentos pessoais e sociais. Embora isso nem sempre se note de forma explícita, ele exerce também uma grande influência sobre a teologia e suas diversas disciplinas. Por esses motivos, considerei justo e necessário sublinhar o valor que a filosofia tem para a compreensão da fé. O valor que a filosofia tem para a compreensão da fé. E as limitações, observe, voltando, por esses motivos considerei justo e necessário sublinhar o valor que a filosofia tem para a compreensão da fé e as limitações em que aquela se vê quando esquece ou rejeita as verdades da revelação. Observe, uma coisa não exclui a outra. Os valores precisam ser vistos, mesmo quando e ainda que. De fato, a Igreja continua profundamente convencida de que fé e razão se ajudam mutuamente, exercendo uma em prol da outra a função tanto de discernimento crítico e purificador, como de estímulo para progredir na investigação e no aprofundamento. Pouquinho de paciência mais. Número 101. Se detivermos o nosso olhar sobre a história do pensamento, sobretudo no Ocidente, é fácil constatar a riqueza que sobreveio para o progresso da humanidade, do encontro da filosofia com a teologia e do intercâmbio das suas respectivas conquistas. Número 106, termino aqui. O meu apelo dirige-se ainda aos filósofos e a quantos ensinam a filosofia, para que na esteira de uma tradição filosófica perenemente válida, tenham a coragem de recuperar, olha aqui, tenham a coragem de recuperar as dimensões de autêntica sabedoria e de verdade, inclusive metafísica, do pensamento filosófico. O que veremos, não neste momento, em outro vídeo que farei, é exatamente a visão de Sócrates. Porque Sócrates, no que tange a imortalidade, ele é considerado o primeiro cristão do Ocidente antes de Cristo. Ele desenvolve uma filosofia metafísica, embora ele não quisesse aquilo. Aquele não era o seu objetivo, aconteceu. No meio de todos aqueles grandes conhecedores, aqueles homens do saber, aqueles monstros sagrados do saber, mas um saber estático, um saber individualista. Aparece Sócrates e traz um legado metafísico para a humanidade. De certa forma, Sócrates está dizendo: isso
que busca-se a razão, a origem, a matéria-prima, é Deus que está por trás de tudo. Ele é a razão de tudo isso. Então João Paulo II está pedindo que os filósofos e quantos ensinam a filosofia, para que na esteira de uma tradição filosófica perenemente válida, ou seja, dentro da filosofia, existem coisas válidas mesmo quando os filósofos e os autores filosóficos não dão crédito a Deus, à metafísica, ao trans. Mas lá tem coisas, uma cultura, mesmo que ela não creia nesse Deus que nós cremos, da forma que nós cremos, eu não posso simplesmente chegar lá e aculturá-la, destruí-la. Não, porque naquela cultura há valores que devem ser respeitados, valores que devem ser considerados. Até porque se acho-me que estou acima daquela cultura. Se acho que tenho uma cultura melhor que aqueles, e eu não consigo respeitá-los, isto já diz que estou abaixo deles. Então, mesmo no meio filosófico, foi desenvolvida uma cultura metafísica. A cultura do onipotente, do onisciente, do onipresente. Então não é coisa da minha cabeça. Antigamente eu não tratava disto. Antigamente eu não tratava disto. E este livro é do ano 2000. Este livro aqui é do ano 2000, quando fiz o meu primeiro curso de teologia no seminário da Arquidiocese de Belém do Pará. Está aqui. Eu não fui buscar, não comprei agora. Mas antes daquela época, foi com o meu ingresso na Igreja Católica que comecei a dilatar o meu pensamento, o meu conhecimento, porque antes disso eu era um daqueles que dizia que o conhecimento afastava de Deus, tirava de Deus. E por isso falava tanta besteira, tantas besteiras, tantas coisas inexatas, tantas coisas indignas de serem proferidas por um pregador da palavra de Deus, sobretudo em nome da Bíblia. Sobretudo em nome da Bíblia. Então, queridos, é verdade que muitas coisas, tudo que eu falo para vocês, olha aqui, eu escrevo. Eu investigo, pego as notas, claro que eu conto do meu jeito, da minha maneira, mas os pontos fundamentais eu falo em ipsis literis. Eu busco a originalidade do texto, da situação para transmitir. Cada um ao seu modo, eu tenho o meu modo, mas não estou aqui trazendo, não. Até porque a Igreja Católica não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. A própria Bíblia, que os nossos irmãos protestantes usam, inclusive para falar contra a Igreja Católica, eles a receberam da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela é mãe, ela é mestra. A mãe que alimenta, ela educa, ensina. Então ela é mestra no conhecimento da verdade. Ela é infalível no conhecimento da verdade. Infelizmente, muitos de nós vivemos uma fé medíocre, vivemos uma fé superficial, vivemos uma fé que não dilata-se, não progride, não avança, justamente porque ignoramos o conhecimento
que a nossa igreja transmite para nós dia após dia? Deixamos de lado, não nos aprofundamos. Quantos cristãos, por favor, queridos, quem sou eu para dar lição de moral em alguém? Não trata-se disso. Mas eu já vi católicos, e conheço católicos que diariamente estão ouvindo a pregação do pastor A, B ou C, lá da igreja A, B ou C, e não escuta a liturgia da palavra, que todos os dias é pregada na igreja católica, todos os dias. Inclusive não é todos os dias, todas as horas. Nós temos a igreja católica, é a igreja da liturgia das horas. Não há um segundo do nosso dia que não esteja dentro da liturgia, queridos. Não existe. Mas muitos de nós desconhecemos, e como alguns padres têm dito por aí, grandes conhecedores, são protestantes dentro da igreja católica. São protestantes dentro da igreja católica. Estão combatendo, falando coisas horríveis contra a igreja, porque desconhecem. Ninguém ama aquilo que não conhece. Assim como a recíproca é verdadeira, tanto mais amamos, quanto mais algo conhecemos. Essa é uma das razões porque sei que o meu amor ainda é muito imperfeito pela igreja, mas tenho trabalhado dia após dia para conhecer a igreja e por isso, dia após dia, eu tenho mergulhado mais nela, queridos. Porque eu sei de onde saí, eu sei onde fui criado, sei o que dizia contra a igreja católica, faço uma ideia, presumo quantas centenas de pessoas tirei da igreja católica, através das minhas pregações, através das minhas inverdades, ditas de forma calorosa, de forma contagiante. Então, se há alguém que precisa mergulhar nesta fonte de verdade, nesta fonte de conhecimento, esse alguém sou eu, queridos. E o que eu vejo é que quanto mais eu mergulho, mais eu percebo que distante estou. Quanto mais mergulho, mais distante estou. Quanto mais de Deus me aproximo, mais percebo o quanto dele estou longe, o quanto preciso limpar-me, o quanto preciso purificar-me, o quanto preciso exercitar a minha fé, o quanto preciso para responder adequadamente à graça de Deus, o quanto preciso para solidamente ler a Escritura, a Sagrada Escritura, o quanto preciso para conhecer Deus de verdade. E será que conseguirei? Será que conseguiremos? Por favor, queridos, com todo respeito aos irmãos protestantes, eles estão aí para fazer o trabalho deles, a pregação deles, da maneira que eles... Para os protestantes, para eles. Eu, católico, eu tenho que buscar comer, beber na minha igreja, porque a minha igreja tem tudo do que eu preciso, religiosamente falando, espiritualmente falando, misticamente falando, a minha igreja tem tudo. Se eu quero conhecer a igreja católica, eu preciso conhecê-la a partir da igreja católica. O meu conhecimento, isto eu posso dizer, era superficial. O meu conhecimento de Deus foi do século XVI para cá. Então, quem quer conhecer com objetividade, com profundidade, as coisas da Igreja de Jesus, uma santa católica e apostólica, ele não pode começar no século XVI. Ele precisa ir na origem do cristianismo, quando foi, como foi, quem foram os pilares. Conhecer a história, inclusive nos seus lados obscuros, nos seus lados tristes, nos seus lados que não gostaríamos que tivessem existido, mas existiram.
Todavia, não podemos julgar os erros do passado com os critérios do presente. Precisamos buscar saber o que naquela época era verdade. Era comum, era natural. Os passos que a igreja precisou dar para ser o que é hoje, para que o nome de Jesus fosse anunciado. Queridos, não olhe apenas para os lapsos, para as inconstâncias e incoerências humanas. Olhe para o sangue que foi derramado. Olhe para o sangue que foi derramado. Olhe para Santa Cecília. Olhe para Santa Cecília. 22 de novembro, não esqueça, dia do meu aniversário. 3 golpes no pescoço não conseguiram separar a cabeça do tronco. E ela por 3 dias ficou lá até que morreu. A primeira santa mártir de corpo incorrupto, de corpo. Busque saber a história de Santa Cecília. Busque saber. Então olhemos não para as incoerências, olhemos para esses testemunhos. Santa Perpétua, Santa Felicidade, Santa Águida. Queridos irmãos e queridas irmãs, é preciso, olha o que João Paulo II está dizendo, é preciso resgatar a sobriedade metafísica da filosofia, do conhecimento, do saber. No meio das incoerências humanas, e ainda hoje, no meio das minhas incoerências. A igreja é pecadora por causa de mim. Claro que ela não é pecadora enquanto noiva de Cristo, enquanto corpo místico de Cristo. Mas ela torna-se pecadora por causa de mim, por causa de você, por causa... É documento da igreja. São documentos da igreja que mostram o rosto ensombreado, o rosto turvo da igreja, por causa de mim, de você, por causa do padre, por causa do bispo, até por causa do papa. A igreja não nega isso. Este lado pecador que está estabelecido, que está nela, e ela não pode simplesmente pegar esse joio e jogar fora. Até porque nós, que achamos ser trigo, de repente nos achamos na condição de joio. Como Pedro. Quem dizem os homens que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fulmina Pedro com um elogio. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Não muito depois, quando Jesus diz que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse lá, morresse pela mão dos pecadores, Pedro disse, isso não vai te acontecer. Jamais isso te acontecerá. E Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Há poucos instantes, Pedro era trigo e logo ele passou a ser joio. Essa é a nossa vida, queridos. No que tange ao corpo místico de Cristo, a igreja é santa, pura e imaculada. Mas porque eu estou nela, o meu lado pecador projeta-se nela. Ela carrega os pecados dos seus filhos e nem por isso ela deixa de ser a minha mãe, santa, pura e imaculada. Tá bom, meu irmão, tá bom. Eu vou voltar com esse tema, fazendo uma retrospectiva, tá bom, meu irmão Sérgio? Desculpa, já foi para este lado aqui a situação, mas com todo o carinho que irei fazer uma retrospectiva deste tema da Santíssima Trindade.
Me desculpa, mas eu vou falar. Meu querido, com duas pessoas. Silas Malafaia, meu irmão. Você está muito equivocado no que diz. Você está muito equivocado no que diz. Você fazer uma afirmação de que a Igreja Católica, os padres, o Papa, os bispos, não querem que o povo conheça a Bíblia, a verdade, a palavra? É o contrário, meu irmão. Vocês não querem, você, logo em específico, mas você faz parte de um meio, de um conjunto. Vocês não querem que o povo conheça a palavra de verdade, mas segundo aquilo que vocês querem interpretar. Minha esposa, um dia desse, disse: vocês construíram uma outra Bíblia em cima desta. Através do fundamentalismo, através do pé da letra, construíram uma outra Bíblia e querem que as pessoas creiam nessa Bíblia. E por isso dizem: pode pesquisar, estude, veja lá. Não é eu, é a palavra, veja lá. Não creia na minha palavra, creia aqui no que está escrito. Claro. Vocês já disseram como é para as pessoas lerem a Bíblia, que tipo de Bíblia as pessoas devem ler, como interpretar. O Espírito Santo que fomenta essa interpretação individualista é um Espírito Santo forjado, domesticado por vocês. Você vem falar isso para mim? Justo para mim, meu irmão? Vocês são os mestres deste Espírito Santo. Vocês são este Espírito Santo que querem projetar na mente das pessoas como elas devem interpretar, ler e interpretar a Bíblia. É por isso, meu irmão, que muitas pessoas já saíram da sua igreja para fundar as suas igrejas. Porque cada um recebeu as luzes do Espírito Santo que vocês pregaram, que vocês ensinaram. A Igreja Católica é a igreja da palavra, ela não tem medo que ninguém conheça a palavra está ao alcance de todos. Lê o Catecismo da Igreja Católica, meu irmão. Veja o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a palavra. Leia o documento do Concílio Vaticano II, a Dei Verbum, sobre a palavra de Deus. Que não é o livro. Inclusive um livro adulterado. Inclusive você, com essa versão que você escreveu da Bíblia, uma Bíblia adulterada. A Bíblia do empresário, a Bíblia para ficar rico. Não é a Igreja Católica, meu irmão. Não é a Igreja Católica que tem medo que as pessoas conheçam a verdade. Vocês têm medo que as pessoas conheçam a verdade. Porque quando um irmão protestante, sobretudo aquelas pessoas dignas, pessoas íntegras, e eu posso dizer que a maioria são pessoas íntegras, porém estão com a mente engessada pela maneira como a transmissão da palavra é feita para eles. E a Bíblia precisa ser interpretada ao pé da letra, ela precisa ser lida de forma fundamentalista, porque é dessa forma que a pessoa vai ficar de cabeça baixa, olha, vai ficar com a viseira. Eu te digo isso a partir de mim, meu irmão. Porque quando busquei conhecer a verdade na sua profundidade, eu saí do protestantismo e vim para a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou testemunho disso. E muitos outros grandes nomes que não sou sequer digno de mencioná-los. Estou na poeira das suas sandálias. Quando fizeram a autêntica descoberta da palavra de Deus, de lá saíram. Esse não é o medo da Igreja Católica. Por sinal, a Igreja Católica não vai fazer nada
para obrigar que nela fiquem aqueles cujos corações nela já não estão. Muitas pessoas, para serem católicas de verdade, infelizmente, necessariamente, precisarão sair dela primeiro, ter uma experiência lá fora, para depois reconhecer a casa do Pai e ter saudade da casa do Pai. Cuidado com as palavras, meu irmão. Cuidado com as palavras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça. Eu tinha mais uma para falar, mas vou deixar para outro momento. Que Deus nos guarde, que a bendita Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens, continue a interceder por todos nós e de forma sóbria, de forma equilibrada, com uma racionalidade, possamos adentrar na palavra de Deus para que não queiramos que ela fale aquilo que nunca disse. Amém.